Ele tem que... Visualizações distribuídas em um acervo com mais de 5.200 vídeos. 200 mil registros na Enciclopédia Itaú Cultural. Mais de 972 mil produtos distribuídos gratuitamente. Mais de 67 prêmios, entre eles a PCA, a Bracine e a BCA. Auditório Ibirapuera. Mais de 1.300.000 espectadores assistiram às 930 apresentações. Rumos Itaú Cultural. 52 mil inscrições. Mais de 1.300 propostas contempladas. Projetos selecionados alcançaram mais de 6 milhões de pessoas em todo o Brasil. Ocupações. Mais de 30 edições realizadas com público de 670 mil pessoas. É uma das belezas de celebrar 30 anos do Itaú Cultural, que se atualiza, se renova e se aprimora a cada ano e, com isso, cada vez mais se... Tu m'entends? Tu m'entends là? C'est bon? Non? Ele... Fala para ele vir aqui para ver se a gente consegue... Não sei se ele está me ouvindo. De pessoas, estimular o diálogo e a criação colaborativa, na qual o sujeito seja a base para a transformação. C'est bon? Tu m'entends là? C'est bon? Ok. Senhoras e senhores. Bonsoir, bienvenue à l'État culturel. Bonjour. Je voudrais vous remercier pour votre présence ce samedi matin pour assister Joris. Nous sommes dans le penser un processus, dans le regard critique de mythe. Je vais poser quelques questions à Joris. Il va montrer également quelques matériaux. Et ensuite, on va ouvrir aux questions du public. Je m'appelle Ligia, je suis dramaturge, chercheuse à l'Université de São Paulo. Je voudrais maintenant remercier Joris pour sa présence, qui vit et travaille à Paris. Il écrit pour le théâtre et la radio depuis 1996 et réalise ses propres spectacles depuis 2010. Il a été acteur associé au Théâtre de la Colline et il a co-dirigé le laboratoire d'Aubervilliers. Il travaille la littérature, la poésie sonore, la musique et il revendique la recherche dans son travail artistique. Depuis 2003, il étudie avec le projet W l'action et la représentation. Et ensuite, depuis 2007, il se lance dans l'encyclopédie de la parole, dans lequel il travaille les formes orales. À partir de 2004, il s'intéresse aux possibles utilisations artistiques de l'hypnose, une activité qu'il appelle l'hypnographie. Donc, pour commencer, je vous remercie encore.
Je voudrais que vous commenciez en parlant un peu de l'encyclopédie de la parole. Quel est ce processus de recherche, de captation des audios et comment vous mettez le travail de la compagnie en relation avec la culture orale française? Est-ce qu'il y a un dialogue ou un affrontement avec la culture orale française, de la belle parole? Et quel est l'impact de l'encyclopédie de la parole dans cette culture-là? Bom dia. Bonjour. Je dirais que pour répondre à la Respondendo dernière question, à última pergunta, il me semble que le débat qu'on a parece que o debate que a gente lançou com a Enciclopédia da Fala place questiona o lugar do texto no teatro, que sur vraiment la question de la culture orale mais do que a questão da cultura oral dans le champ culturel français no campo cultural francês. identifié. En revanche, il y a une O que tradition très forte O que há é uma tradição muito forte na França da literatura, do texto no teatro. quand on a commencé ce projet, Quando a gente começou esse projeto tem 10 anos, il y avait vraiment l'ambition tínhamos a ambição de s'intéresser de nos interessarmos les formes de la parole, às formas da fala. le contenu, Não só o que a gente fala, o conteúdo, mas a maneira de falar. que E eu reparei que dans mon propre travail no meu próprio trabalho de teatro, que eu fazia naquele momento, j'avais remarqué une certaine pauvreté formelle. eu reparei que tinha uma J'avais l'impression pobreza formal da fala em cena. dans le théâtre trouver Impressão que os une manière atores tinham sempre a mesma maneira de falar, algo extremamente estilizado. standardisée, il y avait une sorte de parler théâtral. Tinha uma espécie de maneira de falar no teatro, Sa tradition, qui a ligada a uma tradição, sem dúvida. J'étais souvent frappé de voir que E eu ce que j'entendais dans la sempre ficava assim perplexo de ver como aquilo que eu ouvia no mundo, na rua, na televisão, na internet, na rádio, au café, no café, no bar. je remarquais qu'il y avait une richesse de Eu la percebia que existia forme de la uma parole, riqueza das formas da fala, uma inventividade, uma criatividade nas maneiras de falar, sur scène. que a gente não encontrava no palco. Et donc une manière d'étudier ça, une manière de travailler cette question vraiment Então, de modo de de la trabalhar forme de la isso, de parole, estudar ça a été isso, a de forma da commencer fala, une collecte foi d'enregistrement. começar uma coleta de elementos. Vamos primeiro estudar como a gente fala em todas as situações possíveis. Tentar achar gravações ou gravações que já existiam, mas também gravações que a gente foi nós mesmos fazer. Não sei, vendedores de fruta, feirantes, professores na escola, crianças brincando, todo tipo de situação onde a gente fala, advogados no tribunal, aulas de esporte. Tentamos realmente cobrir assim, um máximo de variedade das falas, pegando registros curtos. E a maneira como a gente abordou isso, de compreender isso, foi organizando não em função do conteúdo dessas falas, nem em função das situações onde eles foram gravados, mas foi a maneira que a gente escolheu foi de escolher fenômenos, como, por exemplo, a melodia,
o ritmo, o endereçamento, a maneira como eu me endereço aqui, os tipos de silêncio, de espaço, e entender como, em função desses critérios formais, a gente poderia comparar ou associar falas que, no entanto, pertenciam a mundos completamente diferentes, como a poesia, ou associar a poesia com comentário esportivo, ou uma aula de esporte com jogos de TV. A gente reparou que, em alguns casos, havia maneiras de utilizar a palavra que poderiam ser parecidas, mesmo que as situações de enunciação fossem muito diferentes. Vou dar um exemplo, talvez, para começar. É um exemplo que eu sempre dou a ser ouvido, que foi lá no começo da enciclopédia, que era a cadência. O que a gente chama cadência é a maneira como o ritmo da fala se organiza de maneira regular, é uma tendência regular do ritmo da maneira como a gente fala. Então, por exemplo, uma forma de cadência bem notável é essa aqui. Leitura da Patti Smith. Or the way they smell that forbidden acrid smell. No, I got pink clammy lady in my nostril. Her against the wheel, me against the wheel. Both slow motion inspection is driving me insane. In steel, next to Dot. And we may look the same, shoulder to shoulder, sweating 110 degrees, but I will never faint. They laugh and they expect me to faint, but I will never faint. I refuse to lose, I refuse to fall down, because you see it's the monotony that's got to me. Every afternoon like the last one, every afternoon like a rerun, next to Dot Hook. And yeah, we may look the same, both pumping steel, both sweating, but no, she's got nothing to hide here, and I got something to hide here called desire. I got something to hide here called desire, and I will get out of here. You know, the theory potion is just about to come. Essa fala, por exemplo, é formalmente muito parecida com essa outra fala de corridas de cavalo. Avec qui va les bonnes, qui a les ressources, qui est dans un loup pour le moment. Kenza se rapproche à l'extérieur et bien maintenant pratiquement à la hauteur de Kessera le Busset au passage de route avec le numéro 7 de Kadila Duberi qui tente de prendre l'ascendant maintenant avec le 8 de Kessera le Busset qui se rapproche, qui va les modes qui est en centre avec Kenza qui reste pour l'instant un petit peu en suspension alors que le numéro 5 Kaboul Larocque quitte maintenant l'arrière-garde à 150 mètres du poteau avec Kessera le Busset qui lutte maintenant pour la victoire, le numéro 7 de Kadila Duberi alors que le long de la corde qui va les modes termine correctement devant Kenza. Ce qui nous semblait très intéressant dans ces exemples, que nos parecia muito interessante nesse exemplo é que a fala da Patti Smith, uma palavra artística, estética, trabalhada para produzir efeitos estéticos, enquanto que a priori a fala do comentarista do Corrida de Cavalo não é uma fala que busca produzir efeitos estéticos particulares, é uma tradição, mas ainda assim existe uma singularidade, uma criatividade na sua fala, que a gente nunca repara quando a gente ouve o comentarista de corrida a cavalo, para saber que cavalo vai ganhar. A gente só quer saber isso. A gente não presta atenção na forma do falar. E todo o projeto da enciclopédia foi achar uma maneira de ouvir a fala, produzindo um tipo de escuta específico sobre
escutar a maneira de falar mais do que o conteúdo. Agora entrando um pouco mais sobre essa questão da maneira de falar, mais do que o conteúdo. En allant un peu plus au fond de cette histoire de la manière de parler, je voudrais que vous parliez un peu plus spécifiquement du suite numéro 2, selon cette idée que la parole est une action. Je voudrais lire un extrait d'un entretien où vous dites: dans suite numéro 2, le défi est d'entrer dans le drame, c'est-à-dire étymologiquement dans l'action. Faire entendre les paroles qui s'inscrivent dans le monde, qui font quelque chose, des paroles performatives, qui agissent et qui cherchent à agir dans le réel. Est-ce par rapport à ça, si vous pourriez aussi en dire quelque chose sur suite numéro 1, 2 et 3 et les différences qu'on peut noter entre ces processus? Il faut que je remonte un peu plus. Faudrait que je remonte. Tinha que voltar um pouco mais longe. En fait, on a commencé par construire cette collection sonore. A gente começou a construir essa coleção sonora à partir de tous ces différents phénomènes. A partir desses diferentes fenômenos. Et on a créé un site internet que vous pourrez. E nós criamos site que vocês podem visitar, onde vocês podem ouvir todas essas gravações. Et on s'est posé assez vite la question de comment montrer ce travail, qu'est-ce qu'on pouvait communiquer. E rapidamente a gente se perguntou como a gente poderia mostrar, compartilhar esse processo. Au début, on a fait des pièces sonores. No começo a gente fez peças sonoras. On avait commandé à des artistes. Que a gente encomendou a artistas, compositores. Où il s'agissait de faire un montage de ces enregistrements. Onde era questão de fazer uma edição, uma montagem dessas gravações. On a fait des pièces radiophoniques, fizemos des installations peças sonores, radiofônicas, instalações sonoras, conferências. Et puis, au bout d'un certain temps, mais pas au bout de 1 an et demi, 2 ans. E depois de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, j'ai eu l'idée de demander à eu tive a ideia de pedir a uma atriz de travailler à reproduire exactement ces enregistrements. Pedir para ela trabalhar em reproduzir essas gravações. Parce qu'il me semblait que ça pourrait être intéressant Porque de faire passer parecia cette parole dans le même corps. Interessante que todas essas falas fossem atravessadas pelo mesmo corpo. Et que ça pourrait être une manière de mieux entendre ce qui isso poderia ser uma maneira de dar ao ouvir as diferenças e as semelhanças. Donc ça a été un premier spectacle qui est un solo qui s'appelait Parlement. Então isso foi primeiro solo que chamava Parlement, Emmanuel Lafon, que atravessa uma centena de gravações. Et ensuite, on a lancé un cycle de pièces, donc qui sont les suites. Donc, il y a eu la suite numéro 1. Depois a gente lançou ciclo de peças. Então, primeiro teve a suite número 1. Où il y a 22 acteurs. Com 22 atores no palco. Et où là, ce qu'on a essayé d'explorer, c'est la manière dont l'unisson. E aí o que a gente estava explorando era a maneira como o uníssono, dizendo exatamente a mesma coisa todo mundo, fait ressortir précisément les caractères formels de la parole. Poderia ser capaz de fazer com que trazer à tona as características formais da fala. Alors je peux peut-être aussi là. Também. Je voulais vous montrer une vidéo, mais ça marche pas. Queria mostrar vídeo, mas não está funcionando, então vou mostrar áudio. Peut-être on n'a pas besoin de l'image. Talvez a gente não precise da imagem. Bon, ça prend un peu de temps. Je vais continuer. Tá demorando. Vou continuar falando. Suite numéro 2, qu'on a então, fait ensuite. Depois teve a suite número 2. Ici. Dans suite numéro 2. Na suite número 2. Je suis revenu à une formation plus petite de 5 acteurs. Eu tive uma formação menor de atores, só 5 atores. E a ideia aí era d'essayer de travailler la question de l'harmonie.
trabalhar a harmonia da fala. Como vocês puderam ver, as pessoas que viram o espetáculo, tem muitos momentos onde os atores dizem coisas diferentes ao mesmo tempo. E eu tentei compor a peça de modo que essas diferentes falas produzam efeitos de relação de sentido, mas também de forma e de situação. E voltando à suíte número 1, vou mostrar para vocês primeiro. Então, isso aqui é o trecho de origem, original. São duas crianças de 1 ano, 1 ano e meio, que estão aprendendo a falar, não falam de verdade, estão dialogando entre eles. Isso é o começo do documento. Agora eu vou mostrar o que a gente fez a partir disso. Então, no suíte número 1, são 2 grupos de 3 atores que interpretam essas 2 crianças. Vocês percebem que a maneira de trabalhar é primeiro fazer uma partitura a partir da gravação de origem e transcrever aquilo que a gente ouve da maneira mais precisa. Depois a gente pede para os atores ouvirem a partitura de origem o mais precisamente possível, reproduzindo. Agora, novamente, suíte número 2, que vocês ouviram no espetáculo, os que viram. É esse mesmo trabalho dos atores de primeiro ouvir muito, centenas de vezes, até que o ator tem uma relação íntima com a gravação. E a partir daí achar uma maneira que nunca é simples, nunca é evidente, de dizer isso no palco. E aí são várias escolhas que devem ser feitas. O que a gente pega, o que a gente deixa de lado, o que a gente dá valor, como é que a gente coloca a voz, como é que se endereça ao público, como é que o corpo age. E aí todo o trabalho teatral começa.
começa. Trata-se de um trabalho ao mesmo tempo minimalista e ao mesmo tempo é o lugar da interpretação do teatro. Mesmo se a forma da palavra é conhecida a priori, em relação ao teatro tradicional, onde o autor tem menos liberdade, que no teatro, geralmente os atores têm um texto já, porque pode-se considerar o trabalho do ator como a maneira que ele vai inventar o texto. Ele parte de um texto e ele tem que criar, e ele tem que dar uma forma a esse texto. No nosso caso, a forma já existe na gravação. Então, a criação do ator está num lugar... É um trabalho infra, está no interior. Como achar as maneiras, já dentro dessa forma pré-estabelecida, de dizer o texto. Talvez você possa continuar, estou falando demais. Eu não respondi em relação à questão das ações. A questão da escolha das gravações para o número 2, como no número 1, a gente falava muito do fato de falar, com gravações que eram abecedários, aprendizados de fala, de falar em público. E na número 2 eu fiquei com vontade, como você disse, de entrar na ação e utilizar falas com as quais eu pudesse fazer um teatro de ação ainda assim. As falas que a gente reuniu, de certo modo, têm todas uma... Elas são falas performativas. Não sei se vocês conhecem os linguistas, a teoria dos Austin. Ele desenvolveu essa teoria que diz que certos enunciados têm uma particularidade, porque eles não são só descritivos, não são falas que vêm representar uma situação, mas esses enunciados transformam a situação. O caso mais evidente seria quando o padre fala, eu declaro vocês marido e mulher. O estatuto matrimonial muda a partir daquela fala. Quando a gente diz para alguém eu te deixo, numa ruptura amorosa, também é uma palavra performativa. No momento que a gente diz, aquilo ali acontece. A promessa também é uma palavra, uma fala performativa. Então, eu queria trabalhar a partir dessa ideia. Teatralmente, como é que a fala, como é que uma declaração de guerra age no palco. Então, o que você tem que imaginar é que quando a gente começa a trabalhar na composição de uma nova peça, a gente começa a coletar centenas de documentos. Ali tem 37 gravações que a gente interpreta, mas para chegar a esses 37, a gente reuniu uns 400 documentos. E a partir dessa grande coleta, a gente vai escolhendo, equilibrando, buscando relações de conteúdo, de contexto, de forma. E as coisas vão se construindo. Poderia falar um pouco mais sobre Pourriez esse processo de parler un peu plus de ce processus de construction de l'œuvre. pensando um pouco como
en nous disant un peu comment ces matériaux sont sélectionnés et comment vous pensez la dramaturgie sonore du spectacle, comment l'expérimentation de ces enregistrements génère cette dramaturgie. À quoi vous attachez-vous pour reconstruire ce chemin sonore? Bon, ça, c'est la partie la plus compliquée. Essa é a parte mais complicada. Disons que ce que je peux... Digamos que ça passe par une grande phase d'immersion dans les documents. É mais complicada porque passa por uma grande fase de imersão nas gravações. Isso dura muito tempo. Para que a gente possa se familiarizar com cada gravação. E a partir daí, a gente vai construindo pequenas associações. Ah, esse pode reverberar com esse, de sentido, ou encadeamentos, efeitos, às vezes musicais, às vezes poético. E a maior dificuldade é trabalhar em cima de diferentes planos, níveis. Tem um plano que é puramente sonoro. Como no suíte número 2 é harmonia e superposição. Então, como fazer com que as falas coexistam de maneira harmônica? No número 2, o ministro das Finanças, quando ele fala, né, que tem esse contínuo baixo, e aí vão ter outras falas que vão surgindo. Então, ali a gente podia ter esse documento longo, porque era uma fala monótona, pobre, hipnótica quase. A gente pode facilmente falar por cima daquela fala. Então, a primeira fala que aparece depois é a professora de ginástica. E ali temos algo muito rítmico. Seria o equivalente de uma percussão ou de uma bateria. E aí a terceira fala era o homem ameaçado pela polícia, um americano. E ele teria uma função mais de canto mesmo. Tem o baixo primeiro, contínuo, depois a bateria, e depois ele seria o canto. Isso seria um nível musical, que seria a primeira camada. Porque se essas camadas não conseguem estar juntas, porque duas camadas estão no mesmo nível rítmico, por exemplo, ou se tem coisas que tomam lugar demais, e aí a gente não ouve mais nada. O segundo nível são as situações representadas. Por exemplo, um discurso político, ou uma aula de autoajuda, ou um leilão. Como a sucessão dessas situações, né, que vão aparecendo ali nos cartazes projetados, vai produzindo como um cinema oral, permitindo com que o espectador imagine, visualize coisas que a gente não vai estar representando, interpretando no palco. Então, essas situações vão jogando umas com as outras e vão se respondendo umas às outras. Por exemplo, no começo do espetáculo, temos o treinador de rugby que está ali estimulando a equipe dele. Depois tem o discurso do George Bush, declarando guerra ao Iraque. Em seguida, tem a reclamação do serviço clientela.
Donc ça, c'est vraiment la E suite isso que acaba je sendo uma reste en même resposta temps. uma outra, C'est aussi des formes de comment les situations, tout d'un coup, maneira mentalement, como on peut visualiser différentes situations. a en même gente temps, et pode voir comment visualizar les peuvent diferentes jouer et situações écrire jogando leur com elas. Ça, c'est le deuxième niveau. Le Então, troisième esse é o niveau, segundo c'est le nível. niveau du texte. E Qu'est-ce qui depois, est dit terceiro concrètement, nível et é, comment, dans le é aquilo détail que é de ce qui dito, o est dit, les texto. choses peuvent se répondre et comment il y a des petits dialogues E qui como peuvent exister pode haver entre diferentes les diálogos entre aquilo que está différents sendo dito, et dans des langues différentes. em línguas diferentes. Et enfin, il y a un quatrième niveau E encore. por fim, tem Je um dirais que quarto celui nível, des langues qu'on utilise. são as línguas que a gente Il y a aussi utiliza. une dramaturgie des langues, Porque et há aussi une manière de faire também apparaître uma certaines dramaturgia langues das différentes línguas, par rapport à d'autres. como Par utilizar exemple, uma língua em relação à outra. vous Por savez, exemplo, le cours le séminaire de développement personnel sur les seminário problèmes, de autoajuda, onde fala do les problema, problèmes qui sont des cadeaux, les problèmes. problemas que são presentes. Ça m'intéressait beaucoup que ça soit en allemand. Me interessava muito que fosse em alemão, porque le discours du ministre des Finances portugais, c'était au moment era de la crise portugaise, era ao mesmo ces relations tempo très tendues entre le Portugal que o discurso et l'Union do européenne ministro et português, l'Allemagne, où né, Angela momento Merkel no joue un qual rôle, a Alemanha, a Merkel, très autoritaire era muito sur, autoritária la crise financière au Portugal. diante da crise Donc, financeira que ça soit ce portuguesa. discours en allemand qui explique Então, aux esse Portugais discurso que, en fait, em les alemão, problèmes qu'ils ont ne sont pas vraiment enquanto o des problèmes, português c'est juste explica qu'ils pensent que, qu'ils ont des problèmes et c'est ça le problème. dizendo que um problema não é um problema, etc. Intéressant. Era Voilà, la interessante. composition, c'est quelque chose A composição qui est difficile à rationaliser é parce algo que que é justement difícil ça se de place sur plusieurs racionalizar, niveaux en même temps et on est toujours porque en train são de vários faire níveis jouer ao les différents mesmo niveaux et d'essayer de tempo trouver une que solution à e a une gente sorte tem que de arrumar uma casse-tête, solução, como um quebra-cabeça. comme ça, où il y a toujours quelque chose qui manque ou qui ne Tem fonctionne sempre pas algo parce qu'il y a deux choses faltando, qui se suivent, qui sont trop proches, ou au duas contraire, coisas qui sont muito éloignées, donc c'est très parecidas. Mais la grande difficulté Mas a par grande rapport à un travail dificuldade d'écriture classique, em relação ao trabalho de escrita clássico, intelectual, c'est que on peut pas inventer les choses. é que a gente não pode On est obligé de inventar faire as avec des coisas. choses réelles. A gente tem On que est obligé de fazer faire avec com des as choses qu'on a coisas trouvées. reais Et que donc, foram parfois, on se retrouve avec achadas. des moments où on a des problèmes de transition, par exemple. Il y a une chose qui Então, nous faudrait às vezes a gente tem problemas de idéalement transição. tel type de parole ou tel Ah, type de contenu, aqui a ou tel gente type de precisava de discours, tal tipo de mais conteúdo, on l'a de pas. fala, mas a gente não Et tem. on peut pas l'inventer. E a gente não pode inventar. Donc il faut, voilà, c'est vraiment la ligne. Si on écrit du théâtre comme je fais par ailleurs, Então, la transition, c'est pas quando ça. a gente tem esse Mais problema là, escrevendo il faut teatro, inventer, il faut a gente inventa uma transição. Mas aqui, nesse caso, a gente não pode inventar. qui a déjà été dit quelque part un jour. É sempre uma coisa que já foi dita em algum lugar. Bem, fazer a última pergunta antes de passar Je para o posais une público. dernière question et puis après je passerai la parole au public. Je voudrais Primeiro nível, que é o que vous parliez un petit peu que é o nível plus sonoro, du e niveau falar um sonore, pouco ce da premier relação niveau, do trabalho com o maestro Pierre et Massé. la relation avec avec Jean-Pierre Massé, comment le travail avec la musique a transformé la mise en scène dans numéro 2 et numéro 3 ensuite. Mais ça, c'était quelque chose aussi de nouveau dans la suite numéro 2. Isso foi uma novidade, né, no suíte número 2. C'était cette... puisque j'avais envie de travailler sur la question de l'harmonie, Porque como eu queria trabalhar sobre a questão da harmonia, de faire exister de façon harmonique des paroles très différentes, fazer com que as falas existam de maneira harmônica, que refletem algo de caótico, caráter caótico do mundo, como é que aquilo poderia existir junto. Então, minha pergunta era como eu poderia harmonizar certas falas com a música. Como certas falas poderiam ser ouvidas diferentemente. L'exemple pour moi le plus frappant, c'est dans la conversation Telmex. Talvez o exemplo mais claro seja na conversa do Telmex, dividido em 3 partes. Nesse momento, eu perguntei para o pedi para o Jean-Pierre Massé
l'enregistrement d'origine porque colombienne, a gravação c'est colombiana, o un document qu'on a original, trouvé sur YouTube. a gente foi no Et on YouTube. s'est rendu compte que c'était un document très connu en Colombie. E a gente se deu conta que era Qui fait rire um tout le documento muito pays, qu'il y avait conhecido beaucoup de parodies, na de Colômbia, que tinham reprises, paródias tout le monde se moquait de disso. cette pauvre Patricia. Todo mundo Et moi, je trouve ça un peu brincava injuste, com essa parce que coitada je da trouve qu'elle a beaucoup de Patrícia. courage de se E eu achei isso muito injusto, porque et de ela du respect teve coragem de du pedir respeito a essa empresa telefônica. Et je trouvais ça assez. Je trouve que c'est une figure plus E tragique. eu achava que essa Patrícia era uma figura trágica. Et donc, j'ai demandé à Pierre-Yves Massé d'écrire une musique Então eu pedi para o Jean-Pierre Massé escrever uma música que pudesse la dimension comique, reduzir a dimensão cômica para trazer à tona a dimensão trágica desse personagem. du parole, de la parole et de ce dialogue. Trabalhando também sobre a forma C'est da fala e desse diálogo, que é algo muito admirável. il y avait des questions, donc je me posais la question d'utiliser la musique, c'était toujours Então, quando tratava-se de utilizar a música, une manière de é para de dar uma leitura, de enquadrar, de dar a ouvir a fala segundo um ponto de vista que não era necessariamente o ponto de vista esperado daquilo. et cette collaboration avec Pierre-Yves Massé m'a tellement E essa colaboração com Jean-Pierre Massé posé qu'on fasse foi tão importante que eu propus que ele fizesse comigo a suíte número 3. créé en dernier. Foi criado em outubro do ano passado, na Europa. Le principe est que il y a deux chanteurs, O princípio é o seguinte, são dois cantores, intérpretes, qui ont plus une formation de chanteur, que também têm uma formação de cantor, né? accompagnés par un piano. Que são acompanhados por um piano. Et pour chaque parole, E para cada fala, composé un accompagnement a gente compôs um acompanhamento de piano dans des genres et styles de musique assez variés. estilos de gêneros de música diversos Entendre la parole de façon que permitem com que a gente ouça a palavra de maneira diferente. un exemple. Vou mostrar um exemplo. Je vais d'abord vous faire écouter, c'est une femme dans le métro à Prague Então, primeiro é uma mulher no metrô de Praga qui s'adresse aux voyageurs et qui demande de l'eau, qui demande soif, qui dit j'ai de l'eau, que fala com os outros passageiros do metrô pedindo água, pede algo para beber. ça c'est le document d'origine. Então, esse é o documento original.
Je n'ai pas encore vu le spectacle, je le verrai ce soir. Je me demandais, pendant que vous parliez, au sujet de la vue, la vision. Si pendant le processus de création, les acteurs, si la vue, vraiment le fait de voir, parce que en attendant, je vois aussi, est-ce que dans les répétitions, dans la salle de répétition, la vue, la vision devient un problème? Est-ce qu'elle gêne l'écoute, le fait d'écouter? Disons, Digamos que la question de la bonne distance. a questão é achar a distância certa Et comment on fait en sorte que e como fazer com que on se met dans un endroit qui est celui de l'écoute, como fazer que a gente se coloque no lugar da de escuta la vision. mais do que da Sinon, la visão. vision peut être un obstacle. De fato, eu acho que a visão pode ser um obstáculo e a escolha que a gente fez lá desde o começo da enciclopédia Travailler dans un foi de trabalhar com dispositivos dispositif musical, un type de concert. com dispositivos musicais, tipo de show. Spectacle, les opéras, puis il y a les versions concertantes. Nas óperas, a gente tem versão espetáculo e a gente tem versões só de concerto. Ça veut pas dire qu'on fait exactement A gente partiu disso, não quer dizer que a gente faz exatamente isso, mas a gente partiu dessa ideia de que os intérpretes eram mais como músicos ou intérpretes, mais do que atores que iriam representar a palavra. simple, mais Então tem uma escolha que é force, c'est simples e forte, que é falar sempre dans les situations qui sont ao público, où il y a plusieurs personnages, mesmo em situações com personagens muito diferentes, personagens, os atores nunca falam entre eles, falam sempre para frente do público, como num show ou num concerto. Après, les acteurs sont quand même un corps. Bom, mas de qualquer maneira os atores têm sempre um corpo. E alguma coisa eles têm que fazer com aquele corpo. Ça, c'est la question E essa qui vient, ça vient toujours pas tout de suite. é a questão que surge. Não surge primeiro, porque o trabalho sonoro é tão difícil, tão técnico, formal, Lors des répétitions, que durante 3, 4 ensaios a gente está só na coisa sonora. A gente não se preocupa nem um pouco com o visual. Depois que as coisas começam a existir, surge a questão, la première question, c'est comment ils s'adressent, primeira coisa, qui parle, com quem eles estão falando, qual é o endereçamento. comme quelque chose Eles falam ao público, de très large, mas como se esse público fosse uma entidade larga ou uma pessoa especificamente no público, ou eles falam a diferentes pessoas específicas no público, multiple, diferentes endereçamentos múltiplos. Então, tudo isso tem que estar muito ensuite la question, claramente formulado. ensuite numéro 1, c'était assez facile parce que Na suíte número 1, isso era fácil, porque era um coro, era coral, physiquement, c'était Então, assez, fisicamente il faisait pas grand chose. era Choral. uma massa, um coro. Numéro 2, c'est plus des solistes. Na suíte número 2 são os solistas. À trouver on a cherché E a gente buscou gestos, gestuais qui pouvaient, disons, varier entre d'un côté que variassem entre a situação le ministre de origem, portugais, por exemplo, o ministro de Finanças português, exactement ele fala ao público exatamente como na situação original, le discours politique, c'est souvent aussi avec un pupitre. sempre com o estante para o portal do discurso, e a gente não mudou essa situação. De la même façon, Sempre dans le show qui reçoit l'Oscar de la meilleure actrice, a atriz também que recebe o Oscar da melhor atriz, a situação assez proche, analogique, é analógica, a situação do palco é analógica à situação de origem, aussi avec un petit pupitre. com a pequena estante. De l'autre côté, il y a E do outro lado, de corps, des gestuels temos tipos de corpos, de gestuais, qui est celui de la musique. que pertencem a um código da música. Gestos que a gente faz para se acompanhar musicalmente. La parole
tem a ver com a forma da palavra. que a situation d'origine. Tem mais a ver com a forma da palavra do que com a situação de origem. Por exemplo, vou perguntar alguma coisa que são gestos que estão ligados à fala, à forma da fala, à musicalidade da fala, e que pertencem a um registro musical, como bater a medida. Então são esses dois polos com os quais a gente joga. E entre os dois existe ainda um outro lugar, que é algo que a gente tentou desenvolver, coisas que não pertencem nem à situação de origem, nem ao código musical, mas que vão para um terceiro nível. Assim como a música propõe um terceiro nível, os gestos também seriam um terceiro nível. Por exemplo, no momento do feito número 2 tem um pedaço da bolsa e aí o comentador está numa cabine com um microfone, situação de rádio, digamos, e o que a gente fez com a fala muito intensa ali, com o Nuno Lucas, que é o intérprete, a gente trabalhou com uma gestual que parece com uma gestual de um boxeador. Não tem nada a ver com a coisa do Wall Street, também não tem nada a ver com a situação musical, mas isso produz algo que cria um terceiro nível de escuta da fala. De qualquer maneira, tanto quanto a questão da representação, da fala e musical, é que não existe fórmula única. Cada cena, cada fala, cada documento exige que a gente levante novas questões, porque as falas são muito heterogêneas. E por isso, quando a gente as escuta, quando a gente trabalha com elas, a gente tem que achar essa distância certa com cada fala. Bom, e também em relação à dimensão visual, que é a dimensão do texto, porque a maioria das falas são legendadas, né, porque tem 18 línguas diferentes ali no espetáculo. Então tem o texto, uma parte da tradução que é projetada atrás dos atores, e isso dá uma dimensão visual muito forte ao espetáculo, que é importante para o espectador. On a temps pour une dernière question. Bon, une pour finir, et on s'arrêtera là. Bonjour, je voudrais poser une question sur la réception critique du spectacle. Au-delà de la dimension formelle, technique du spectacle, quelle est la réception du spectacle compte tenu de l'autre, est-ce qu'il y a un débat, quelles discussions ont été suscitées compte tenu d'un abordage un peu pittoresque de certains épisodes, comme la parole de la femme latino-américaine qui peut être associée à une certaine caricature de la femme latino-américaine pauvre. Quelles ont été les critiques du spectacle? Comment on pense l'autre à travers la parole? Comment on aborde l'autre à travers la parole? C'est difficile de répondre à cette réponse. Eu não me carrego do discurso crítico sobre o meu espetáculo. De qualquer
on faisait la pièce, déjà entre nous, O debate que a gente teve, a conversa que a gente teve entre a gente no momento de fazer a peça, la question tinha a ver, de l'adolescent por exemplo, a ver com australien o discurso do adolescente australiano qui a rejoint l'État islamique, que integrou o Estado Islâmico qui fait un discours de menace e que faz um discurso de ameaça africain aux Anglais, aux Australiens. aos ingleses, aos australianos, Bon, des questions qui étaient questões que liées aussi au débat ligadas ao debate politique en France sur político francês na época, la question de la représentation questão da des musulmans, representação dos muçulmanos, stigmatisme maneira como certas falas podem estigmatizar ou caricaturar os muçulmanos. Então, entre a gente falou bastante sobre isso. l'utilisation de ce document. Alguns atores eram contra a utilização desses documentos e eu achava necessário utilizar esses documentos porque é uma palavra, é uma fala que tem um efeito sobre o mundo, mesmo até vários efeitos sobre o mundo. Ça paraissait une sorte de Então, d'échec, ou en tout cas de renoncement seria uma renúncia não utilizar isso politiquement correct. porque não seria politicamente correto. Mais évidemment, toute la question c'est Mas é claro que comment on le compose, à quel como moment on fait apparaître, de façon à compor com isso, a que momento esse tipo de arquivo aparece la plus fine, la plus juste de uma maneira mais justa, mais certa para trabalhar com esse documento. travailler cette apparition, cette parole-là. Ça a été par exemple Então, por exemplo, o momento que a gente escolheu para que essa fala apareça George Bush, foi le botar négatif, no começo do espetáculo a fala do George Bush, o discurso, que é um discurso um pouco negativo, né, de exaltação de poder, qui est à l'origine de que é a origem de todos esses conflitos com o Iraque, que a gente vê os efeitos ainda hoje, mettre cette déclaration d'amour. e botar depois essa declaração de amor russa, Au courant à l'art, mais de façon extrêmement positive, joyeuse, que era uma maneira positiva de colocar, qui arrive avant le spectacle, mais de façon pas du tout polémique. vender o espetáculo de maneira nem um pouco polêmica. Au moment où, et c'est aussi de choisir une parole qui est Também escolher uma fala, um discurso do Estado Islâmico déjà qui s'appelle place aussi que deslocasse o discurso australiano. voilà, c'est un ensemble É um conjunto stratégique de estratégias que fazem com que, de l'apparition d'une parole qui, si on avait commencé le a um dado momento, a gente possa utilizar essa palavra. Enquanto se a gente tivesse utilizado essa palavra no começo do espetáculo, seria problemático. spectacle, je pense que c'est amené de façon à ce qu'au moment où ça arrive, on a A gente escolhe o momento, prepara o momento para que essa fala possa chegar. la question de la colombienne. Em relação à colombiana, Moi, c'était vraiment cette question eu falei um pouco disso agora há pouco, de musique com a utilização da música. permettre Com a música, de mettre à distance la caricature, en tout cas le nos ajudou a nos distanciar de uma visão caricatural ironique ou irônica dans ce document. que poderia haver nesse documento. Moi, ce qui m'intéressait dans ce document, c'était O que me interessava nesse arquivo, nesse documento, não era a dimensão caricatural, même si finalement c'est mesmo que ela exista, vraiment mas la force de o que me interessava era a força dessa mulher. Durante esses 10 minutos, como ela segura o seu discurso dela até o fim. Je voudrais juste vous dire que nous avons encore 2 moments de rencontre avec Joris. On a la discussion avec Dino Ramos lundi et aussi le workshop, l'atelier de Joris qui va avoir lieu au cours de cette semaine. Je vous remercie, Joris, cette opportunité. Je remercie aussi toute l'organisation de la MIT et votre présence.